O dever da Igreja de Cristo. É sobre isso que nesse momento eu quero falar. É sobre isso que nesse momento eu quero ensinar e deixar bem claro para todos os que vão ouvir, assistir esse vídeo também. Nesse momento eu quero pedir a tua atenção, igualmente também eu quero pedir a tua paciência, para que você esteja ciente daquilo que vamos ministrar aqui nesse momento, tá bom? Qual é o dever da igreja? Da Igreja de Jesus Cristo? O nosso dever, gente, não é julgar as pessoas que ainda não têm o pleno conhecimento da verdade. Pelo contrário, o nosso dever não é esse. Alguém pode perguntar, qual é o nosso dever então, Davi? Eu vou mostrar. Eu prometo que eu vou apresentar. Para que nós venhamos se aprofundar com chave de ouro nesse tema, nesse assunto, eu quero destacar uma coisa importante, nunca posso deixar de falar isso porque é a verdade. Jesus, ele é o maior exemplo para a igreja. As Escrituras nos mandam, nos ordenam, nos aconselham a sermos imitadores de Cristo. Por que devemos então ser imitadores de Cristo? Porque Cristo é o nosso maior exemplo de caráter, de conduta, de vida. Quer ser verdadeiro cristão? Quer ser uma igreja de Cristo verdadeira? Então olhe para o teu exemplo. Qual é o teu exemplo? O teu exemplo é Jesus Cristo. E é Ele que nós vamos mostrar aqui nesse momento. É Ele que nós vamos apresentar aqui neste momento, para que venhamos então compreender este assunto. Tá certo? No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João no capítulo 8, eu me lembro de Jesus salvando uma mulher adúltera da morte. Os escribas e os fariseus, que eram uma espécie de religiosos na época, pegaram essa mulher em flagrante adultério no próprio ato. Eles então levaram essa mulher até Jesus. A lei penalizava e a pena máxima para este tipo de ato era a morte por apedrejamento. Eles levaram essa mulher até Jesus, disseram o ato, disseram a conduta, o delito que essa mulher cometeu. Eles estavam lá com a acusação, com os apontamentos, com as pedras nas mãos, prontos para atirar e tirar a vida daquela mulher. Mas Jesus, então, com a simples palavra, ele desfaz o jugo, a acusação e os apontamentos. Olha para aquele povo, os escribas e os fariseus, que era uma espécie de religiosos, e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Pelo menos na minha tradução, a Bíblia King James 1611 vem dizer que a mente deles pesou. Por que pesou? Porque eles sabiam, no fundo do coração deles, que eles também praticavam pecados. Talvez até pior do que os daquela mulher. Pouco a pouco a multidão começou a largar as pedras e se retirar daquele local, de modo que não ficou ninguém, só Jesus e a mulher. Jesus olha para a mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aquela mulher olha e diz: ninguém, Senhor. Jesus diz: eu também não te condeno. Vai, mas não peca mais. E se fosse com você? Se uma mulher ou até mesmo um homem chegasse nesta mesma situação de adultério, o que você faria? Criticaria? Apontaria? Já aplicaria uma sentença e condenaria a pessoa ao inferno, como muitas pessoas fazem? Dizem que já está no inferno? O que você faria? Criticaria? Ou levantaria? Ou restauraria? Ou pregaria a palavra da verdade que refrigera, que levanta e que ressuscita os mortos, porque Jesus diz que as palavras dele são espírito e também são vida. O que você faria? Pois o nosso exemplo não julgou, o nosso exemplo não condenou, pelo contrário, ele salvou, ele exortou. E ressaltar que Jesus não passou a mão no pecado daquela mulher. Ela cometeu adultério. Jesus livrou ela da morte.
Ele não condenou, ele não julgou, mas ele exortou dizendo: tu vai, mas tu não peca mais. Sabe o que é que Jesus está falando? Jesus está falando isso aqui, ó: tu vai, eu te livrei da morte, mas tu não pratica mais adultério pela segunda vez? Não volta mais a este mesmo pecado? É isso que Jesus está falando. Jesus, ele livra, ele não condena, ele salva aquela mulher, mas ele aplica uma exortação sábia, sem ignorância, sem brutalidade, sem alteração. Jesus, o intuito dele ali era levantar aquela mulher que estava caída pelo poder do pecado. Mas eu me lembro também do mesmo Jesus que em Lucas capítulo 19, a partir do versículo 7, ele entra na cidade de Jericó para ter um encontro com Zaqueu. Provavelmente Zaqueu já teria ouvido de Jesus, dos seus milagres, do que ele fazia. Ele sobe numa árvore porque ele era de pequena estatura, ele era anão, em outras palavras, não podia ver Jesus direito. Por isso ele subiu naquela árvore para seus olhos contemplarem o Mestre. Jesus então se aproxima da onde Zaqueu estava, olha para cima e diz: olha o convite da salvação. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar, pousar na tua casa. Zaqueu atende o pedido, ele desce da árvore e conduz Jesus até sua residência. A multidão que acompanhava Jesus começa a murmurar dizendo: esse homem diz que é santo e entra na casa dos pecadores, entra na casa de um pecador. Mas alguma coisa Jesus falou, infelizmente o texto não revela o que foi, mas alguma coisa Jesus falou que tocou no coração de Zaqueu. As palavras de Jesus, não sei quais foram, mas alguma coisa ele falou que tocou no coração de Zaqueu e o fez se arrepender. Zaqueu chega para Jesus e diz: se eu tiver tirado alguma coisa dos pobres, dos mais humildes, eu devolverei 4 vezes mais. Zaqueu, ele era um publicano, cobrador de impostos, chefe dos publicanos. Ele tirava das pessoas humildes até o que aquelas pessoas não tinham. Ele era um ladrão. Além de ser ladrão, Zaqueu era um enganador, desonesto. Mas as palavras de Jesus tocaram fundo no coração daquele homem, a ponto de fazê-lo se arrepender e a ponto de ter disposição de devolver 4 vezes mais o que ele tirou dos mais humildes, dos mais necessitados e dos mais pobres. Creio eu que Jesus não chegou na residência de Zaqueu condenando ele, nem julgando ele, nem aplicando uma sentença. Jesus, com sua sabedoria, ele aplica uma palavra de exortação, e aquela palavra: levanta, Zaqueu, converte, Zaqueu, regenera, Zaqueu, toca no coração de Zaqueu, a ponto de fazê-lo se arrepender. Jesus então diz: hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus revela claramente que ele veio para buscar e salvar o que está perdido. Zaqueu estava perdido para a ótica, para a lente, para a visão da sociedade, mas para Jesus Cristo, Zaqueu ainda tinha jeito. Queridos, gente que me assiste nesse momento, o nosso dever não é julgar, mas é salvar aqueles que para muitos parecem perdidos. Jesus veio para os perdidos. Em vez de você julgar, ajude. Em vez de você derrubar, levante. Em vez de você criticar, proclame o evangelho da verdade que liberta, que dá vida, que produz a vida. Você não tem nenhuma autoridade para julgar ninguém erroneamente.
A palavra de Deus não nos dá autoridade para julgar uma pessoa de acordo com a nossa própria visão, mas nós devemos julgar de acordo com as palavras de Deus. E o julgamento que vem da palavra de Deus não é para derrubar, nem para ofender, nem para machucar, é para levantar, é para regenerar. O julgamento que vem da palavra de Deus não é com ignorância, nem com brutalidade, mas o julgamento que vem da palavra de Deus é com sabedoria de Deus, é com sabedoria e inspiração do Espírito Santo. Não critique, não ofenda, não seja bruto, não seja ignorante com aqueles e aquelas que ainda não têm o pleno conhecimento da verdade, mas pelo contrário, ajude-os, levante-os, pregue o Evangelho com sabedoria e mansidão. E se fosse você? Se você se deparasse com um enganador, alguém que gosta de enganar, se você se deparasse com uma pessoa desonesta, que tira tudo dos pobres e os deixa sem nada, o que você faria? Talvez criticaria, já condenaria ao inferno, talvez, né? Tem muitos cristãos que têm essa mania aí, mas Jesus não. Ele foi até Zaqueu, entrou em sua casa para restaurá-lo, exortou com sabedoria, e a sabedoria de Jesus tocou no coração de Zaqueu. Eu me lembro também do ladrão lá da cruz, que estava crucificado com Jesus em Lucas capítulo 23, versos 42. Ele era um ladrão, tinha cometido vários delitos estes que não eram bons, nem benéficos para a sociedade. Mas aquele ladrão, sabendo da sua realidade, ele iria morrer, ele começa a se arrepender. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra de mim quando tu entrar no teu reino? Jesus, vendo o arrependimento sincero e não fingido, lança a promessa para aquele ladrão e diz: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ainda hoje tu estarás comigo no terceiro céu. Olha a promessa de salvação. Aquele ladrão foi salvo, sabe por quê? Porque ele viu os delitos que ele cometeu, os crimes que ele cometeu, mas ele se arrependeu e reconheceu que se não fosse Jesus, ele seria condenado eternamente. Mas devido ao seu verdadeiro arrependimento sincero, ele foi salvo. Nós devemos ter paciência com as pessoas que ainda não têm o pleno conhecimento da verdade. Elas erram por não conhecer o Evangelho, elas erram por não ter sabedoria correta e nem ciência da verdade. Não haja com brutalidade com essas pessoas e nem se levante contra elas, porque isso é um erro. Agora, aqueles cristãos que têm o pleno conhecimento da verdade e insistem em estar no erro, com estes, nós devemos agir com uma rigidez. Em 1 Coríntios capítulo 5, por exemplo, você lê a partir do verso 11, o apóstolo Paulo ele escreve dizendo que esses cristãos que se dizem irmãos, que têm pleno conhecimento da verdade e insistem em viver como o mundo vive, nós não devemos nem sentar para comer com eles, nem para ter comunhão com eles. Olha só como nós devemos ser rígidos com esse tipo de gente. Agora, aquelas pessoas que estão fazendo práticas erradas, porque não conhecem o pleno conhecimento da verdade, elas não representam perigo nenhum. Pelo contrário, nós devemos ir até elas, sentar com elas, fazer amizade com elas, a fim de restaurá-las e ganhá-las para Cristo, para a presença de Cristo, mostrá-las a verdade de Cristo, a aliança de Cristo, as palavras de Cristo, o Evangelho de Cristo. Este é o nosso dever. Portanto, o nosso dever como igreja não é julgar, não é. O nosso dever como igreja não é julgar diante dos nossos próprios olhos, mas de acordo com a palavra, porque a palavra nos dá sabedoria para nos comportar em quaisquer ocasião.
tá bom? E para finalizar, critique menos, aponte menos, entendeu? Seja sábio, seja sábia, seja menos ignorante, seja menos bruto ou bruta com as pessoas que ainda não têm o pleno conhecimento da verdade, mas tenha sabedoria divina para ganhá-las para Cristo. Outra coisa importante que eu quero explicar, Salmos capítulo 1 e versículo 1, que diz que não se pode sentar na cadeira dos escarnecedores, aquilo ali não é para a igreja, até porque quando isso foi escrito, nem a igreja existia ainda. Isso é a antiga aliança. Isso é uma palavra dirigida para os judeus, para Israel. A igreja deve sentar com os pecadores, com os carnais, para fazer o que eles fazem? Negativo. Para ganhá-los para Cristo, para a presença de Cristo e para o Evangelho de Cristo. O exemplo disso eu citei. Jesus entrou na casa de Zaqueu, um enganador, um desonesto. Jesus salvou um ladrão na cruz, porque ele se arrependeu. Jesus livrou a mulher adúltera da morte por apedrejamento, dando a ela uma segunda chance de ter uma vida de fato, de caráter. Portanto, eu quero finalizar com essas palavras. Sejamos uma igreja que levanta, sejamos uma igreja que aconselha, sejamos uma igreja que refrigere as pessoas pelo poder da palavra do Evangelho, pelo poder de Jesus Cristo. Não sejamos uma igreja que derruba, nem que desanima. Não sejamos essa igreja. Sejamos uma igreja de Cristo de verdade, para a glória de Deus. Tá bom? Entenderam? Para você que me acompanhou até aqui, eu te desejo bênçãos espirituais e também físicas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe os teus, que Deus abençoe a tua casa, que Ele te dê saúde, realize os teus propósitos e os teus sonhos, se for da vontade dEle, e que você tenha crescimento, tanto como pessoa, como também como cristão, crescimento espiritual, como também crescimento físico. Deixo-vos a paz de Cristo. Eu muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Se eu tiver com a aparência um pouco cansada, perdão. Acabei de chegar da academia, dia corrido, mas eu estou aqui falando com vocês, mostrando o Evangelho. Isso é o que interessa, tá certo? Até a próxima oportunidade. Valeu!